Sabe, toda cidade é como se fosse um livro, né? Ela conta uma história através das suas ruas, dos seus prédios, dos espaços públicos. E hoje a gente vai fazer exatamente isso. Nós vamos aprender a ler a história de Palmas, a capital mais jovem do Brasil. Uma cidade que foi, olha só, planejada do zero para ser o coração de um novo estado. Ok, vamos começar por aqui. Dando uma olhada nessa imagem aérea, a escala é simplesmente monumental, não é? E isso, claro, não é por acaso. Cada elemento aqui foi pensado, planejado para comunicar uma mensagem bem específica. A grande pergunta é: que mensagem é essa? E essa é a lente que a gente vai usar na nossa análise. Com base no trabalho do professor Alan Ribeiro, a gente não vai só olhar para Palmas. Nós vamos interpretar a cidade. Vamos usar as paisagens dela como ferramentas para entender de verdade a sua identidade. Então, tá aqui o nosso roteiro. A gente começa com a arquitetura grandiosa, depois vamos para os espaços de lazer no Rio, exploramos a natureza ao redor e, no final, juntamos todas as peças do quebra-cabeça para ler a alma da cidade. Vamos lá? Para começar, vamos direto para o centro simbólico de tudo, o espaço que realmente define a ambição e o propósito de Palmas. E aqui que a história começa a ficar bem interessante. A Praça dos Girassóis, o coração de Palmas, é nada mais, nada menos que a segunda maior praça pública do mundo. Pensa só. E esse tamanho todo, claro, não é à toa, não é só para impressionar. É uma verdadeira declaração de poder, sabe? De centralidade. É a forma que um estado novinho em folha encontrou para afirmar sua importância no mapa do Brasil. E ali na praça, a gente vê duas linguagens arquitetônicas conversando. De um lado, o Palácio Araguaia, a sede do governo, com aquela estrutura bem formal, imponente. Do outro, as curvas modernas, fluidas, do Memorial Coluna Prestes, um projeto do gênio Oscar Niemeyer. É o poder institucional e a vanguarda da cultura, lado a lado. Uma dualidade que, vamos combinar, marca a história do Brasil moderno. E bem no centro da praça tem esse marco que redefine a posição da cidade. Ele não aponta só o meio da praça, ele marca o centro geodésico do Brasil inteiro. A mensagem aqui é ousada, é clara. Palmas não é só mais uma capital, ela está se posicionando como o coração simbólico da nação. Agora, vamos ver como a cidade pega essa narrativa de grandeza e a expande para além da Praça Central, através das suas grandes obras de engenharia. Uma cidade escreve sua identidade não só com monumentos, mas com infraestrutura. Para um lugar que foi construído do zero no meio do cerrado, como é que as pontes e as avenidas expressam uma visão de futuro e de domínio sobre a paisagem? Essa é a Ponte Fernando Henrique Cardoso. Com 8 quilômetros, ela não é só uma forma de conectar dois pontos, não. Ela é um símbolo da ambição de integrar, de conquistar o território. Mas a vida acabou transformando essa obra em algo a mais. Hoje é um dos melhores lugares para ver o pôr do sol, um espaço social que deu um toque humano para a engenharia. Deixando um pouco de lado a arquitetura monumental, vamos para onde a vida cotidiana pulsa de verdade. E em Palmas, essa vida acontece na beira do rio. Palmas oferece duas experiências bem diferentes com a água. De um lado, a Praia da Graciosa, que é o lazer urbano, mais estruturado, social. Do outro, a Ilha da Canela, que representa uma fuga, um contato mais direto e selvagem com a natureza, que só dá para chegar de barco. A Praia da Graciosa é, sem dúvida, a sala de estar da cidade. É ali que os moradores se encontram, praticam esportes e, claro, celebram um famoso pôr do sol sobre o lago. É a natureza domesticada, sabe? Integrada ao convívio social. Já a Ilha da Canela, ela conta uma outra história. É sobre ecoturismo, sobre mergulhar num ambiente mais preservado. É a promessa de uma natureza que resiste. Um lembrete constante de que, por mais planejada que a cidade seja, o selvagem está sempre ali, a poucos minutos de distância. E essa é uma grande questão em Palmas. A identidade da cidade não se resume ao concreto, de jeito nenhum. Ela nasce dessa tensão, dessa sinergia com a natureza selvagem que cerca tudo por lá. Dentro dos limites da cidade, o Parque Sesamar funciona como o pulmão verde. É um espaço para os moradores se conectarem com a natureza de uma forma mais controlada, segura. É como se fosse uma amostra do cerrado no meio do ambiente urbano. Mas essa conexão com a natureza vai muito além do lazer. Olha só o capim dourado, conhecido como o ouro do Tocantins. Esse recurso natural, que é único, se transforma na mais famosa expressão cultural e econômica da região. Isso aqui ilustra de uma forma brilhante essa relação entre a terra e a identidade.
Cada peça de artesanato carrega a história do solo, do sol e das mãos que transformaram aquilo em arte. É literalmente a natureza do cerrado sendo exportada para o mundo. E para fechar essa sessão, a imagem da Cachoeira da Roncadeira. Ela representa a força da natureza bruta que existe logo ali, do lado da cidade. É o lembrete final de que, por mais planejada que Palmas tenha sido, sua identidade está para sempre ligada a essa beleza selvagem, indomável. Então, o que a gente aprendeu ao ler os textos visuais de Palmas? Quando juntamos todas essas peças, uma identidade complexa e, de verdade, fascinante começa a surgir. A história de Palmas é uma de contrastes. E que contrastes, hein? A gente vê uma cidade de grande ambição, isso está estampado na sua arquitetura monumental. A gente também percebe uma vida na água, com o convívio social todo girando em torno do lago. Mas o cerne, a alma dela, é uma alma na natureza, profundamente enraizada na força do cerrado. E tudo isso se manifesta de forma única em uma cultura da terra, expressa no brilho do capim dourado. Ao olhar para Palmas, a gente aprende que cada espaço tem uma voz, conta uma parte da história. E isso nos leva a uma pergunta final. Se a paisagem de um lugar é a sua narrativa, que história os lugares ao nosso redor estão contando sobre nós?